nesta aula 18 nós vamos falar sobre procedimentos de trabalho e segurança. Vamos lá então? Primeiramente, nós vamos falar dos próprios procedimentos de trabalho e segurança, de acordo com o item 12.14.1. Aliás, o item 12.14 é aquele que trata exclusivamente, dos procedimentos de trabalho e segurança. Uma coisa nós queremos chamar a atenção inicialmente aqui nesta aula sobre os procedimentos, da importância deles. Esses procedimentos são fundamentais para que se torne uma rotina, por exemplo, e padronizada essa rotina, sobre a forma de operar a máquina, por exemplo. Então, nós podemos ter um procedimento de trabalho e segurança para os operadores de máquina, e isso vai servir de padrão, então, para praticamente todas as máquinas, só sendo alterada quando há características diferentes entre elas, de matéria-prima, de processo e tudo mais. Mas, de forma geral, se cria um padrão, então, dentro da empresa. Com relação aos trabalhos de manutenção, tanto elétrica quanto mecânica, também fazer procedimentos de trabalho e segurança que levem em conta a segurança, o passo a passo das atividades de manutenção das máquinas e equipamentos. E dentro desses passos, inclusive, chamando a atenção para aquelas etapas mais sensíveis, mais perigosas, digamos assim. Outra coisa importante é conclamar esses trabalhadores, tanto os das operações de máquinas quanto os mantenedores, para que eles participem efetivamente da elaboração dessa documentação. Porque assim eles se tornam também protagonistas, se sentem importantes diante da empresa e realmente esses procedimentos vão servir posteriormente, inclusive, para treinar, para capacitar mão de obra que muitas vezes chega nova na empresa e não conhece algumas características das máquinas, equipamentos e também da manutenção. Então é muito importante a questão dos procedimentos nesse sentido. Sem contar ainda que há também, nesse sentido dos procedimentos, um resgate dessa memória que a empresa tem internamente e que muitas vezes se perde pela saída de algum funcionário que tem um determinado conhecimento. Então isso é importante, você resgatar esses procedimentos. O engenheiro de segurança do trabalho ou o técnico de segurança do trabalho que faça isso, convide também os trabalhadores que estão lá efetivamente mais próximos das máquinas para elaborar esses procedimentos de trabalho e segurança, tá ok? Então, diz a norma já no seu início, no item 12.14.1, devem ser elaborados procedimentos de trabalho e segurança para máquinas e equipamentos específicos e padronizados a partir da apreciação de riscos. Seguindo ainda, nós vamos ver que no próximo item, o 1.1, seguindo aí o 12.14, os procedimentos de trabalho e segurança não podem ser as únicas medidas de proteção adotadas para se prevenir acidentes. A gente sabe que o procedimento de trabalho e segurança não vai ser, digamos assim, a salvação da lavoura, mas certamente vai significar parte importante desse processo que busca tornar mais seguro tanto a operação quanto a manutenção de máquinas e equipamentos, sendo considerados esses procedimentos complementos e não substitutos das medidas de proteção coletivas necessárias para a garantia da segurança e saúde dos trabalhadores. Outra coisa importante ainda é a inspeção de rotina, que os próprios operadores devem executar nos seus equipamentos, observando a operacionalidade e a segurança das máquinas e equipamentos. Diz a norma NR12, lá no seu item 12.14.2, ao início de cada turno de trabalho ou após nova preparação da máquina ou equipamento, quando muitas vezes eu faço troca de ferramentas para um novo produto que vai entrar na máquina, ou de repente uma nova matéria-prima, então eu tenho que fazer isso a cada início de turno ou troca de ferramentas. O operador deve efetuar inspeção rotineira das condições de operacionalidade e segurança. E se constatadas ali anormalidades que afetem a segurança, as atividades devem ser interrompidas e a comunicação ao superior hierárquico também. Na próxima lâmina, a gente vai ver sobre o registro de inspeção. No 12.14.2.1 diz que não é obrigatório o registro em livro próprio, ficha ou sistema informatizado da inspeção rotineira realizada pelo operador, prevista naquele subitem anterior. Por que isso? A norma NR12, vocês lembram, nós vimos em módulos atrás aí, que as inspeções todas deveriam ser registradas,
em livro próprio, ficha ou sistema informatizado. Nesse caso agora aqui, a gente está vendo que a norma NR12 flexibilizou essa questão das rotinas, né, ou das inspeções de rotina. Não há necessidade do operador, né, anotar diariamente aquela inspeção que ele faça na máquina e equipamento, porque aí é muita informação, é muita documentação. Então, há uma flexibilidade nesse sentido. Os registros, então, dessas inspeções de rotina não têm necessidade de serem anotados ou apontados, né? O 1214.3 vai falar dos procedimentos de trabalho para serviços também, né? Os serviços que envolvam risco de acidente de trabalho em máquinas e equipamentos, exceto os de operação, então não quer dizer que os de operação, né, tenham esse cuidado, devem ser planejados e realizados em conformidade com os procedimentos de trabalho e segurança. Veja, apontando a necessidade, então, de todo tipo de serviço a ser executado numa máquina ou equipamento deva ter o seu procedimento de trabalho e ele seja planejado de forma antecipada e realizado em conformidade com esses procedimentos. Por isso a importância da gente ter esses procedimentos à disposição. E, claro, sob supervisão e anuência, ou aprovação, né, expressa de um profissional habilitado ou qualificado, desde que autorizados, digamos assim, né, pela empresa também. E aí nós temos no 1214.3.1 uma desobrigação, que a norma também traz aí, né? Diz ela o seguinte: as empresas que não possuem serviço próprio de manutenção de suas máquinas e equipamentos ficam desobrigadas de elaborar procedimentos de trabalho e segurança para essa finalidade. Se a empresa, então, não possui, né, serviço próprio de manutenção, com certeza ela vai contratar alguma empresa terceirizada e aí, então, a contratante vai ter que exigir dessa contratada, né, a necessidade de procedimentos de trabalho e segurança. Por isso, né, a empresa que não possui serviço próprio não precisa ter essa preocupação em elaborar esses procedimentos, mas não deve deixar de cobrar da contratada, né?